Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando, falando da complexidade multifacetada da inteligência humana, muito além dos testes do QI. Hoje nós vamos falar de inteligência humana. Primeiro nós vamos falar um pouco do teste de QI, por que ele não caracteriza, por que ele é, de certa forma, um teste meio maniqueísta, meio dentro de uma tradição, meio dentro de uma visão ocidental, meio dentro de um tipo de civilização que se outorgou a hegemonia de cultura para o mundo todo e que, de certa forma, até enseja algumas visões canhestras da relação entre as pessoas, entre as comunidades, privilegiando algumas etnias, algumas raças, algumas culturas em detrimento de outras. O teste de QI, ele é muito específico e existem muitas outras formas. A nossa inteligência, ela é de fato multifacetada. Bom, o texto é grande e eu não quero que você fique toda a vida nesse podcast. Eu acho que aqui são trazidas muitas informações, inclusive eu fiz muitas menções aqui que eu vou passar muito rapidamente sobre as menções de referência dos estudos dos pesquisadores, para que o texto não fique excessivamente cansativo. Mas aqui traz muita informação, a pesquisa foi ampla e eu gostaria que você deixasse aí o seu like, deixasse o seu comentário principalmente, também compartilhasse o vídeo, podcast, para que as pessoas pudessem tomar conhecimento e discutir, fazer algumas reflexões a respeito, porque essa visão é uma visão que valoriza muito o ser humano que pretensamente não tem uma inteligência, pretensamente não tem uma super inteligência. Isso é uma pretensão. Nós vamos ver aqui que existem pessoas muito inteligentes que não são necessariamente lógico-matemáticas ou verbais. E assine o nosso canal, para que a gente possa sentir aí um engajamento, para que isso possa partir para muitas outras mentes e muitos outros raciocínios. Vamos começar para não ficar muito longo. Vamos falar em princípio do QI. O teste do QI é frequentemente utilizado como uma métrica para avaliar a capacidade cognitiva de um indivíduo. Isso ainda não caiu. Isso ainda é uma baliza. Mas a gente tem que ter em mente que essa baliza não é a única baliza. No entanto, a ideia de que o QI é um indicador absoluto de inteligência é amplamente contestada por psicólogos, neurocientistas e educadores. Amplamente contestada que o QI é um indicador absoluto. Não, ele não é absoluto. Ele é bastante parcial. Ele reflete algumas coisas muito interessantes, mas ele é bastante parcial. Vamos explorar então as limitações desse teste, discutir teorias contemporâneas sobre a inteligência humana, apresentar evidências científicas que desafiam que a noção de QI como medida única de inteligência é um desafio realmente. A gente pode apresentar essas evidências e no fim nós vamos dar uma olhada nos estudos referentes à tecnologia que pode estar influenciando a cognição humana. A tecnologia pode estar influenciando a cognição humana para bem e para mal. Nós não vamos falar de evolução biológica, porque com relação a isso não existem dados, mas que realmente a tecnologia anda compondo a nossa inteligência e modificando a nossa forma de ação no mundo em decorrência dessa composição, desse acessório. Isso é verdade. Por outro lado, esse mesmo acessório pode nos limitar em outros campos de outras formas. E isso é uma avaliação que nós faremos em outro momento. O teste de QI, embora historicamente influente, ainda é utilizado em certos contextos, mas apenas em certos contextos. Ele oferece uma visão algo limitada e ele não indica necessariamente uma inteligência maior do ser humano.
Sua concepção original no início do século XX foi focada principalmente em habilidades cognitivas relacionadas ao raciocínio lógico-matemático, ou a capacidade matemática, ou de linguagem verbal, incluindo também, possivelmente, linguagem não verbal, negligenciando uma vasta gama de outras capacidades intelectuais e adaptativas que compõem a riqueza da inteligência humana, inclusive algumas capacidades que nos ajudam a pensar. Muitas vezes você raciocina melhor considerando as emoções do que considerando apenas a razão fria e lógica. Isso é um dado interessante. A própria história do teste QI revela suas limitações. Ele foi desenvolvido inicialmente por Alfred Binet e Theodore Simon, ou Simon, na França, já que é francês, com o objetivo de identificar crianças com dificuldades de aprendizado. Ele foi posteriormente adaptado e popularizado nos Estados Unidos por Henry Goddard e Lewis Terman, com implicações algo controversas em relação às questões raciais e eugênicas, com questões bastante controversas inclusas, porque no início do século XX havia uma teoria eugênica criada por Gaston Dalton, mas essa teoria ela não tinha ideia de separar pessoas, dizer que algumas pessoas que poderíamos purificar a raça ou fazer estudos de forma que as pessoas ficassem mais inteligentes. Mas isso foi utilizado desta forma, tá? Não sei se originariamente a ideia eugênica de Dalton era essa, mas acabou se tornando isso. E alguns próceres, algumas eminências, algumas pessoas muito conceituadas no mundo fizeram discursos em cima disso aí. E esse ideal eugênico, ele ainda permeia a nossa sociedade, ainda existem pessoas falando besteiras por aí. Essas teorias eugênicas, elas foram simplesmente largadas de lado. A diferença entre pessoas da mesma etnia e as mesmas diferenças entre pessoas de etnias diferentes provou-se muito similar. São diferenças mínimas, né? Teve uma oportunidade de uma leitura que eu fiz em que uma população quase autóctone, quase segregada por questões geográficas, não por questões ideológicas, mas por questões geográficas, do Saara, na África subsaariana, tinha uma população que quase, todos eram primos porque viviam muitos entre si. Então aquele ali seria, vamos dizer assim, a etnia mais pura em termos de não ter hibridismo com outras etnias de um homem negro. E no norte da Europa, lá por lado dos nórdicos, também os homens brancos dali, muito isolados, quase não tinham hibridismo com outras populações que estariam mais distantes. A comparação entre os genomas das duas purezas, vamos chamar de purezas raciais aí por não hibridismo, branca e negra, se superpunham em mais de 98,7%, dizendo que as questões fenotípicas não faziam quaisquer diferença, né? Então não dá para você falar de diferença racial e por um ideal eugênico, achando que cor de olho, cor da raça, tipo de cabelo, tom da pele, né, cor, né, poderia ser um dado que pudesse provar que alguém é superior e que alguém é inferior. Nada disso foi comprovado, ao contrário, essas teorias foram jogadas no chão. Você pode sim mexer no DNA e tentar depurar o ser humano, o que é inclusive perigoso e antiético também. Mas dizer que na naturalidade da existência, que existem raças superiores, não. O homem, à medida do impossível, tem ele a cor que for. Bom, dito isso aí, os testes QI não contemplam outras dimensões fundamentais de inteligência, como criatividade, inteligência emocional, pensamento crítico e habilidades sociais. A visão contemporânea da inteligência, amplamente influenciada por diversos pesquisadores na atualidade,
vem transcendendo a estreita definição mensurada por QI. Ela reconhece a existência de múltiplas facetas da inteligência, cada uma desempenhando um papel crucial na adaptação e no sucesso do indivíduo em diferentes domínios da vida e no sucesso, inclusive, desses indivíduos que acabam contribuindo com as sociedades. Nós vamos ver isso aí. Nós vamos começar com as múltiplas inteligências do estudioso psicólogo Howard Gardner. O Howard Gardner é um psicólogo cognitivo e educacional estadunidense ligado à Universidade de Harvard, conhecido em especial pela sua teoria das inteligências múltiplas. Nessa teoria, datada de 1983, o psicólogo argumenta que a inteligência não é algo unidimensional. Esta é uma das teorias mais influentes que desafiaram a visão unitária da inteligência, a teoria das inteligências múltiplas. Vamos falar um pouquinho disso aí. A teoria das inteligências múltiplas de 1983, nela Gardner argumenta que a inteligência não é uma entidade singular, e sim um conjunto de inteligências relativamente independentes, e ele identificou, em princípio, 7 inteligências. Depois ele acrescentou mais algumas coisas. Primeira, linguística. Inteligência linguística é uma habilidade com a linguagem oral ou escrita, sensibilidade aos sons, ritmos e significado das palavras. A inteligência lógico-matemática, que é a capacidade de raciocínio lógico, resolução de problemas matemáticos e científicos, a capacidade de pensamentos abstratos. Espacial. Inteligência espacial é a habilidade de perceber o mundo visual e espacialmente com precisão e de manipular representações mentais do espaço. A inteligência musical, a capacidade de perceber, discriminar, transformar e expressar formas musicais. Alguns, inclusive, nasce com uma capacidade inata de diferenciar sons, como tem pessoas que têm o ouvido absoluto. Corporal sinestésica é uma habilidade de usar o corpo de maneira hábil e expressiva, coordenação motora, equilíbrio e destreza. Eu vou dar um exemplo de uma inteligência muito especial, que é o Ronaldinho Gaúcho. Vários outros jogadores, vários outros desportistas, mas o Ronaldinho Gaúcho reunia, eu não sei, ele não está jogando futebol atualmente, ou talvez não tenha mais tanta habilidade, porque está treinando menos, porque agora ficou mais velho e tal, a musculatura, o corpo recente, né, pelo tempo de atividade, mas ele conserva em si essa competência. Claro que desenvolver e fazer depende do corpo, mas ele tem essa habilidade, ele nasceu com ela, ele é genial. Inteligência interpessoal, capacidade de compreender e interagir eficazmente com outros, com empatia e demonstrando habilidades sociais. E a inteligência intrapessoal, que é a capacidade de se conhecer, autoconhecimento, compreensão dos seus próprios sentimentos, das suas motivações, dos seus objetivos, das limitações a serem superadas, de conviver bem com si próprio. Então, intrapessoal. A inteligência naturalista e a inteligência existencial vieram depois, mais 2 inteligências. Ele fez novos estudos e lançou outro livro completando seus estudos, e não é apenas a natural e existencialista que apareceram nos estudos dele. Ele escreveu um outro livro chamado 5 Inteligências, acho que mais 5 inteligências para o futuro, em que ele colocava a capacidade de liderança, a capacidade de cuidar do ambiente, de entender que se vive num planeta em que nós fazemos parte, muitas outras. Mas aqui está citada apenas a naturalista, que é a habilidade de reconhecer e classificar plantas, animais, outros elementos da natureza. A existencial, sensibilidade para questões fundamentais sobre a existência humana, como o sentido da vida, sentido da morte, etc. Bom, então, o que eu quero dizer aí? Aqui eu estou fazendo um escopo, não estou indo muito a fundo para que não fique também muito grande, porque eu teria que pegar essa nova publicação, eu até a tenho aqui,
Já fiz um vídeo muito sintético sobre esses estudos, e o Gardner sustenta que os testes de QI são excessivamente limitados porque ficam apenas com algumas dessas inteligências, negligenciando outros que são igualmente importantes. Você raciocina, por exemplo, com um músico, né? Algumas vezes, dentro do magistério, algumas vezes foi comentado que alguns alunos que tinham dificuldades matemáticas era aconselhado aos pais levá-los para aprender música. Olha bem, mas então a música é matemática? Não, mas ela tem lá uma divisão, né? Ela tem lá uns recursos que fazem com que você entenda uma certa lógica. E dentro dessa certa lógica, você aprende a distribuição da lógica e que você poderia usar dentro da lógica matemática. Bom, a teoria de Gardner, embora amplamente aceita no campo da educação, enfrentou objeções, claro, de alguns pesquisadores na área de psicologia que questionaram a independência das inteligências e também a falta de evidências empíricas diretas para algumas delas, porque eles acharam que foi baseado principalmente em estudos de casos e observações. Mas a sua contribuição, a de Gardner, é inegável. Reside em ampliar a concepção de inteligência, reconhecendo talentos e habilidades que não são capturados pelos testes de QI tradicionais. Inclusive, essa questão, por exemplo, de você considerar o Garrincha como um camarada genial, o Mozart como uma pessoa genial, algumas pessoas que têm capacidades acrobáticas interessantes, a capacidade de fazer humor, capacidade de falar textos com expressão. Como que você classifica isso aí? É claro que precisaria de um estudo sistemático, comparação e tal, de dados de maneira empírica, mas de qualquer maneira cruzando dados e tudo, com populações maiores, observando uma quantidade maior de indivíduos. Mas ele chamou atenção para coisas que são visíveis na nossa sociedade, principalmente na nossa sociedade de hoje, em que tudo é colocado em vídeo, tudo é demonstrado. Você anda no TikTok, você anda aí no Instagram, você vê pessoas tocando violão, tocando instrumentos, cantando, que não são artistas, que são pessoas comuns, que estão fazendo isso dentro das suas casas, que há uns tempos atrás elas já sabiam fazer isso, mas não tinha um vídeo, não tinha uma mídia social para mostrar que existem habilidades em tudo quanto é lugar. E como achar essas habilidades e achar que essas pessoas não têm a inteligência dos grandes matemáticos, dos grandes físicos, ou das pessoas que trabalham bem a linguagem, né? Eu acho que essa capacidade de escrever uma poesia, né? Uma metalinguagem capaz de dizer coisas sem dizê-las diretamente, tudo isso reflete uma inteligência muito grande. Então aqui tem duas literaturas de Gardner, de 83 e de 99. A de 99 é Inteligências para o século XXI, e mais à frente o Brody, What's a Intelligence Beyond the Flynn Effect Intelligence. Nós vamos falar disso aí também. O Brody critica a falta de evidências psicométricas robustas para algumas inteligências propostas por Gardner e questiona o que é inteligência. Mas, de repente, eu não sei se essas questões psicométricas aí seriam de fácil achado. E também o Waterhouse, múltiplas inteligências, o efeito Mozart e a inteligência emocional, uma revisão crítica da psicologia educacional. Waterhouse examina criticamente as bases empíricas de várias inteligências, incluindo aquelas que foram citadas por Gardner. Bom, é válido que haja discussão. Agora vamos falar do viés cultural e socioeconômico dos testes de QI. Os testes de QI foram criticados por refletirem valores culturais ocidentais, privilegiando indivíduos de determinados contextos socioeconômicos. Robert Sternberg, em sua teoria triárquica da inteligência,
datada de 1985, ele propõe que a inteligência envolve minimamente inteligência analítica, a habilidade medida pelo QI, inteligência criativa, capacidade de lidar com situações novas, lideranças, criatividade, capacidade de verbalização, capacidade de criação de peças, de resolver problemas, inteligência prática, adaptação a ambientes reais, onde você resolve problemas objetivamente. Quer dizer, inteligência criativa a algo mais subjetivo, a inteligência prática a algo mais objetivo, a inteligência analítica, a capacidade de lidar com números, com lógicas, né? E a possibilidade também de imaginar coisa, abstração. Steinbeck demonstrou que pessoas com alto QI nem sempre se saem bem em situações práticas. E enquanto que indivíduos, às vezes, de QI moderado podem ter excelente desempenho em contextos reais devido a outra inteligência, por exemplo, prática, né? O Steinbeck tem aqui como referência de 1975 o Triangle Theory of Human Intelligence, da Cambridge University Press. Quer dizer, não é um estudo qualquer, né? O que é o efeito Flynn e as mudanças nos padrões de inteligência? James Flynn observou que os scores de QI têm aumentado ao longo das décadas, que é chamado efeito Flynn, sugerindo que a inteligência medida por esses testes não é estática, mas é influenciada por fatores ambientais, como educação, nutrição, complexidade do mundo moderno. E nisso aí poderia entrar a tecnologia. Flynn fez esses estudos em 1987. Eu tenho a impressão que se ele viesse e olhasse os estudos hoje, talvez ele tivesse outras conclusões, para bem e para mal, porque a tecnologia ajuda muito, mas também atrapalha em alguns momentos. Isso indica que o QI, pelo menos, não reflete capacidade inata imutável. O próprio QI teria acréscimos à medida em que você tem ambientes mais ricos à sua volta. As crianças hoje são muito inteligentes e já desenvolvem linguagens mais rebuscadas muito mais cedo, né? E uma desinibição muito grande, uma capacidade de intervenção no ambiente, apesar de crianças, muito grande também. Então, todas essas inteligências e também o QI podem sofrer influências ambientais, influências da sociedade. Você vê, por exemplo, que você hoje conhece cultura de vários países, você vê inteligências em vários lugares, né? E você vê que as crianças hoje em dia rapidamente mexem com a tecnologia, se postam diante de telas e passam a entender uma série de coisas, que dirá no futuro, né? Vamos ver como é que isso aí se compõe. Muito bem, então tem aqui o inteligência, tem o Massive IQ Gains in 14 Nations, what a IQ Test Reality Measure, Philosophical Bulletin. Não interessa ler isso aí, nem ler de bobeira. Vamos lá. Agora vamos estudar formas alternativas de inteligência. Primeiro, Daniel Goleman, ele teve uma outra perspectiva crucial que desafiou a primazia do QI, que seria a inteligência emocional, que foi popularizada por Daniel Goleman em seu livro de mesmo nome, de 1995. O Goleman argumenta que a capacidade de reconhecer, compreender, gerenciar as próprias emoções e as emoções dos outros desempenha um papel fundamental no sucesso pessoal e profissional, muitas vezes superando a importância do QI. Por quê? O QI mede muito uma capacidade racional, mas a racionalidade, às vezes, ela não é suficiente. A conclusão racional de algo isolada de todo um complexo de coisas que estão ao lado não é suficiente para você tomar decisões. Muitas vezes as suas emoções dizem mais sobre a melhor solução do que simplesmente a racionalidade. A inteligência emocional abrange 5 componentes principais. Primeiro, o indivíduo ter autoconsciência, ou seja, ele tem a capacidade de reconhecer e compreender as próprias emoções, bem como seu impacto nos outros. Autorregulação, a habilidade de controlar e redirecionar impulsos e humores negativos adaptando-se às mudanças, que é uma coisa que as pessoas não têm muito. Motivação, paixão por trabalhar por razões que vão além das condições financeiras e do próprio status e persistência diante de obstáculos. Empatia,
capacidade de compreender, compartilhar os sentimentos dos outros. A empatia, muitas vezes, ela é definida, não é de você compreender a outra pessoa, é de você tentar enxergar com os olhos dela. Como que isso é possível? Você teria que mudar o seu referencial para o referencial dela, como se você fosse ela. Então, você imaginando por que uma pessoa tomou aquela atitude, buscar as emoções dela, buscar os olhos dela, tem a ver com o histórico daquela pessoa, né? Para você poder ter o olhar que ela tem. E isso seria empatia. E habilidades sociais, a quinta, que é a proficiência em gerenciar relacionamentos, construir redes, habilidades de persuasão, habilidade de liderança. Estudos têm demonstrado a correlação entre a inteligência emocional e diversos resultados positivos, como melhor desempenho no trabalho, relacionamentos mais saudáveis, maior bem-estar psicológico e até mesmo melhor saúde física, né? A inteligência emocional destaca a importância das habilidades interpessoais e intrapessoais que não são adequadamente avaliadas pelos testes de QI tradicionais. Aliás, não são avaliadas, né? Então, a inteligência emocional, ele entra lá na interpessoal e na intrapessoal, definida por Gartner. Aqui tem vários estudos de inteligência emocional, artigos científicos, os próprios livros do Goleman, do Salovey Meyer, e entre outros o Davis Stanko, o E.A. Luke e vários outros. Eu não vou ficar fazendo citação aqui, mas tem vários, da onde foi retirado esse texto aqui, vários autores. Vamos lá. Outras formas de avaliar a inteligência humana. Além do teste de QI, das teorias das inteligências múltiplas e também da inteligência emocional, existem outras abordagens para avaliar a inteligência humana que buscam capturar sua complexidade de maneiras um pouco mais diversas. Olha só. Testes de habilidades específicas avaliam habilidades cognitivas particulares, como raciocínio espacial, memória de trabalho. Tem gente que você está trabalhando com ela sabe todos os passos, ela é um repositório, ela é uma memória efetiva, mas uma memória, não é uma memória morta, nem um arquivo morto em que você vai lá e examina tópicos, não. Ela é uma pessoa que sabe a inter-relação das coisas, chamada memória de trabalho. Como que eu fiz isso? Por que fizemos? Quais eram os insumos? Podemos adaptar esse modelo aqui. Essa é uma memória de trabalho interessantíssima. Velocidade de processamento. Tem pessoas que têm uma relação rápida com as coisas e dão soluções rápidas, e isso faz a fila andar. Entre outros, né? Estes testes podem fornecer um perfil mais detalhado das capacidades cognitivas de um indivíduo. Avaliações de criatividade buscam medir a capacidade de gerar ideias novas e originais, um aspecto importante da inteligência que muitas vezes não é avaliado pelos testes de QI tradicionais. Aliás, eu acho que não é avaliado, porque quando você racionaliza, você pode estar preso em determinados parâmetros. O inovador, a pessoa que tem ideias singulares, né, pessoais, novas, originais a respeito de determinadas soluções, são um grande avanço nas sociedades, um grande avanço nas relações, um grande avanço no trabalho, nas políticas, né, na educação, né? Pessoas que chegam, por exemplo, pessoas que criam questões nas provas para poder verificar a habilidade dos alunos, pessoas que criam jingles de música, ou que criam peças de humor, ou pessoas que têm um humor que faz uma piada com temas simples, sem apelação. Tudo isso é muito interessante. A avaliação de inteligência prática ou tácita. Tem gente que soluciona. Uma vez aconteceu um fato comigo que o meu carro despregou. A minha garagem desce um pouco, tem um portão. O portão estava fechado. Eu fui jogar algo no lixo e o carro despregou, o freio de mão soltou, rompeu. E o carro andou batendo no portão. Portão de ferro, resistiu ao carro, né, tal. Peguei, consegui ligar o carro, tirei o carro, botei em outro lugar, engrenei ele, porque ele tinha perdido o freio de mão, pá. Aí eu desci o prédio todo, que fez uma barulheira danada. Teve um rapaz que falou assim, falei, pô, como é que eu vou fazer para abrir e fechar esse portão? Ele falou, peraí, vamos desarmar o portão. Desarmamos o portão, eu e mais 4 pessoas.
colocamos um portão muito pesado, colocamos o portão no chão. Eu falei, agora como é que desamassa isso? Ele falou, fácil, vamos nós 5 pular em cima dele. Pulamos, desamassamos, colocamos ele no lugar, não precisou de chamar ninguém. Nós 5 resolvemos pela inteligência única desse cara, que ele descobriu como é que desmontava, que é um mecanismo mais ou menos antigo, como é que desmontava. Eu falei com ele, eu acho você muito inteligente, né? E ele é uma pessoa que se tem como simples. Ele é um cara que é representante comercial e tal. Você vê que é um ser muito inteligente que dá soluções, né? Então, essa inteligência prática, que é chamada de inteligência tácita, é quando a pessoa tem a capacidade de resolver problemas do dia a dia, de se adaptar a diferentes situações práticas, muitas vezes envolvendo com um conhecimento implícito e experiência. No caso dele ali, foi um conhecimento implícito e mínimo. Ele não precisou de sofisticar muito. Nós vamos saltar em cima do portão, vamos desamassá-lo, porque ele aguenta nosso peso e desamassa com a gente, né? E ele tem um arcabouço bom, que ele é um portão antigo. E por que ele foi experiência? Porque ele prestava atenção de como é que o camarada consertava ali o portão, como é que era os cabos, o cabeamento. Ele sabia onde é que ele ficou olhando e falou, ó, isso aqui eu já vi o cara mexer ali, isso aqui parece que é assim, 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 assim. Quer dizer, ele prestou atenção no que o cara fez e usou da inteligência para, naquele momento, desmontar. Claro que nós estávamos lá ajudando, mas assim, a capacidade dele de resolver o problema foi muito grande. Bom, e por último aqui a neurociência cognitiva. Através de técnicas de neuroimagem, como a ressonância magnética funcional e a eletroencefalografia, os pesquisadores investigam os correlatos neurais de inteligência, buscando entender os processos cerebrais subjacentes às diferentes habilidades cognitivas. Ou seja, a gente tem estudos até de imagem para saber como é que funciona aquilo lá. Testes dinâmicos de avaliação do processo. O Vygotsky, por exemplo, de 1978, nós até fizemos um texto falando sobre ele e Piaget, introduziu o conceito de zona de desenvolvimento proximal, sugerindo que a inteligência pode ser medida também, ou deve ser medida, pela capacidade de aprender com ajuda, com a intermediação de professor, ou intermediação às vezes até de colegas, não apenas por testes estáticos, né? A referência aqui é um livro do Vygotsky de 1978, né, que é Mind and Society, Development of Higher Psychological Process, do Harvard. Parece que esse livro aí, ele morreu mais novo, né? Parece que esse livro aí foi relançado ou compilado de ideias dele. A tecnologia e a expansão de inteligência humana. A neuroplasticidade e o aprimoramento cognitivo. O cérebro humano é plástico, ou seja, ele aceita ser plasmado de acordo com a sua vivência. Se você muda de ambiente, se você muda de situação, se você sofre um embate, se você tem que fazer uma superação, esse cérebro ele plasma. Tanto é que você readquire habilidades quando você sofre um acidente, você trabalha, o cérebro consegue readquirir e colocar à sua disposição habilidades que você as tinha por memória. Ele vai se modificando e trabalha de forma que ele possa te assessorar o organismo como um todo. Então, neuroplasticidade é aprimoramento cognitivo. A tecnologia está alterando a forma como o cérebro processa informações. Esse estudo mostra que videogames, por exemplo, melhora a atenção e velocidade de processamento. Isso é uma coisa plástica, vem do plástico do cérebro. Não estou dizendo que videogame é uma coisa boa, mas estou dizendo que se existe alguma coisa de boa no videogame é melhorar o foco e a capacidade de processar soluções, velocidade de processamento. A internet busca online modificar de certa forma memória e velocidade de processamento. Isso aqui são os estudos de Green e Bevalier, estudos de Green, Bevalier, de Sparrow, de Wagner, são vários aqui. O efeito do Google na memória, as consequências que a cognição tem pelas informações dos nossos lugares, né, que nós frequentamos e que buscamos informações. Claro que isso tudo tem a relatividade de ser mal informado e de às vezes substituir um raciocínio mais lógico, um raciocínio mais extenso, mais aculturado que nós teríamos devido a essa informação mais rápida. Porém,
tem o lado bom, que é o lado do processamento. Claro que essa informação, ela, se você for avaliar a cultura de uma pessoa que está diante de uma tela, a cultura vai se minimizando, mas em compensação ela vai ganhando outras coisas, vai ganhando habilidades. Então, eu não estou fazendo a defesa de videogames, nem estou fazendo a defesa da internet, não estou dizendo que a tecnologia vai nos dotar de uma super inteligência, não é isso. Isso aí é uma coisa que está em avaliação, mas ela acrescenta alguma coisa em termos de algum tipo de habilidade, é disso que nós estamos falando. Agora, inteligência coletiva e cognição distribuída. A tecnologia permite cognição distribuída. Isso é um estudo de Hutchins, de 1995, onde a inteligência não está apenas no cérebro, mas em sistemas externos, como o uso de IA e banco de dados. Poxa, mas aí não é a minha inteligência. Olha, se você, dentro da coletividade, tem acesso junto com outras pessoas a um banco de dados, você incorporou algumas coisas a mais à sua capacidade de processamento. Então essa cognição é distribuída, você às vezes faz... Isso existe para bem e para mal, porque você pode distribuir inclusive informação falsa de uma maneira coletiva muito rapidamente, baseado nessa apreensão de dados, por exemplo, errados. Mas vamos imaginar os dados corretos. Se você e outras pessoas, num trabalho, numa sociedade, na coletividade, estão com dados ali à sua disposição para você tomar decisões rápidas, de repente decisões mais gerais, ou tomar conhecimento de coisas mais gerais que estão acontecendo, isso realmente assessora demais a nossa inteligência. Quer dizer, a maneira como nós somos assessorados e associamos isso à nossa vida, aumenta a nossa capacidade de resposta. E isso aí pode interferir, vamos dizer assim, indiretamente, interfere no global da nossa inteligência. Bom, tem um estudo aqui de Connection in the Wild Meat Press. Bom, tudo bem. Evolução humana e velocidade sináptica. Olha bem, a velocidade sináptica é uma coisa que é uma coisa biológica, né? E nós temos neurônios. Eu não sei, eu não sou biólogo, não sou dessa área, não sei se nós conseguimos influir na velocidade sináptica. Talvez nós estejamos criando mais neurônios, e com mais neurônios temos mais dados trabalhados. Talvez, não sei. Agora, a velocidade da sinapse, será que nós interferimos? Vamos ver. Alguns teóricos sugerem que a exposição constante a estímulos digitais pode estar acelerando a velocidade sináptica, mas esse pode não é uma garantia. Quem estudou isso aí é um tal de Small e Vorgan em 2008. No entanto, ainda não há consenso sobre mudanças evolutivas significativas em curto prazo. Por quê? Porque as mudanças biológicas, nós vamos falar isso no texto, elas são demoradas, elas demandam gerações. É até uma coisa meio que epigenética. Se você começa a ter genes mais específicos para aumentar a inteligência ou para aumentar as sinapses, isso aí vai passar por epigeneticamente pelo sequenciamento de genoma e pelas especificidades dos genes. E isso vai ter que ser estudado. Bom, a expansão da inteligência humana com o advento da tecnologia, nós vamos falar um pouquinho disso aí. A questão da expansão da inteligência humana com o advento da tecnologia é um campo de pesquisa que ainda está em evolução. Muito tímido. É fato, porém, que não há evidências conclusivas de uma rápida evolução biológica da espécie humana em termos de velocidade sináptica diretamente impulsionada pela tecnologia em curto período de tempo. Se houver, será num período de tempo mais longo, e prever isso aí demanda muito estudo. A evolução de nossa biologia é lenta, envolve muitas gerações. A tecnologia certamente está transformando a maneira como acessamos, como nós processamos e utilizamos informações, o que pode ser considerado uma forma de expansão de nossa capacidade intelectual. Mas entenda o que é. Inteligência cognitiva é capacidade geral de raciocínio, aprendizado e solução de problemas. Então, nós podemos considerar uma forma de expansão da nossa capacidade intelectual em um sentido mais amplo, considerando o que eu falei lá atrás, quando você acessa e é assessorado. A rapidez sináptica, por exemplo, que é o que nós estamos dizendo que pode desenvolver,
que é a velocidade com que as informações são transmitidas entre os neurônios através de sinapses, afetando a velocidade de processamento cognitivo, é algo que nós não temos como saber agora se nós vamos conseguir fazer isso. E talvez a maneira de um processador, né, mais potente que faz as sinapses mais rápidas. Eu não sei quanto tempo, se é que nós vamos modificar isso aí. Vamos ver. Em termos de velocidade sináptica, a velocidade das sinapses neurais é primariamente determinada por fatores biológicos e genéticos. Embora o aprendizado e a experiência possam fortalecer conexões sinápticas existentes e formar novas conexões, eu não estou falando de velocidade, estou falando de mais neurônios, não há evidências científicas sólidas que sugiram que a tecnologia esteja causando alteração fundamental na velocidade da sinapse, né? Ou seja, de transmissão de impulsos nervosos em um nível populacional em um período de tempo relativamente curto, que é o que a tecnologia fez nos últimos 50 anos. Mudanças evolutivas dessa natureza ocorrem ao longo de muitas gerações. Falamos isso pela terceira vez. Em termos de uma rápida evolução da nossa espécie, a evolução humana é um processo lento, complexo, impulsionado pela seleção natural ao longo de milhares de anos. Claro que nós podemos encurtar isso aí, porque muita coisa está acontecendo, nós temos um ambiente rico à nossa volta. Mas será que a biologia consegue absorver essa riqueza e mudar rapidamente? Creio que não. Pode haver uma rapidez em relação a milhares de anos, mas não será em 5, 6 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Não será dessa geração para a próxima, como não foi da anterior para a nossa. Vai haver uma evolução, mas ela não vai ser rápida. Vai ser mais rápida que a evolução humana anterior, sim, mas não tão rápida quanto nós estamos prevendo numa vida de 70, 80 anos aqui. Cada um ser humano tem. Embora a tecnologia tenha um impacto profundo em nosso ambiente, nosso estilo de vida, não há evidências atuais que sugiram que ela esteja conduzindo a uma rápida evolução biológica de nossa espécie em termos de capacidades cognitivas fundamentais. Mais uma vez, o impacto da tecnologia na cognição existe, vamos ver. É inegável que a tecnologia está expandindo nossa inteligência de maneiras significativas, mas olha bem, ela expande no acesso à informação. A internet e os dispositivos digitais nos proporcionam acesso instantâneo a uma quantidade sem precedentes de informações e dados, o que potencializa o nosso conhecimento e capacidade de aprendizado, mas que também pode nos retirar foco de outras coisas muito importantes da nossa vida. Isso é importante. 2. Ferramentas cognitivas. Os softwares, aplicativos e outras ferramentas tecnológicas auxiliam na realização de tarefas complexas, como análise de dados, resolução de problemas, criação de conteúdo, liberando nossa capacidade cognitiva para outras atividades, não resta dúvida. Mas isso aí não é nossa inteligência, isso agrega a nossa cognição e a nossa expressão e expansão do nosso trabalho. Comunicação e elaboração. 3. A tecnologia facilita a comunicação e a colaboração em escala global e muito rápido, né? Permitindo a troca de ideias e o desenvolvimento de soluções conjuntas para problemas complexos em tempo recorde. 4. Novas formas de aprendizado. As plataformas online, cursos virtuais, recursos educacionais digitais oferecem novas oportunidades de aprendizado e desenvolvimento de habilidades. Porém, temos que levar em consideração que esse aprendizado ele só se dá se houver maturação de conteúdos. Se você tiver capacidade de absorvê-lo, tempo para absorvê-lo, digeri-lo, questioná-lo se for o caso, abstrair, né, fazer outras confabulações, isso demanda um tempo. Então, não adianta aquilo que está ali tudo na sua frente que você não absorve tudo ao mesmo tempo em curto espaço de tempo. Você precisa de um tempo de maturação para ganhar cultura. Então, a nova forma de aprendizado pode até em alguns momentos não ser boa, porque você fixa sem aprender de fato. Mas é uma nova forma, é uma janela. E a realidade aumentada é virtual, que nos traz muita informação, mas nos deixa dependentes também. Essas tecnologias imersivas podem proporcionar uma nova forma de interação com a informação e o ambiente, potencialmente expandindo nossa compreensão e capacidade de resolução de problemas espaciais e conceituais. Sim, para bem e para mal, né? Aqui tem uma série de... eu não vou nem falar porque é gente pra caramba. Carr, o Kurzweil,
o Chalmers, o Clarke e etc. Tem muita gente, inclusive gente situada aqui na filosofia e tal. É importante notar que o impacto da tecnologia na nossa inteligência é um tema complexo, multifacetado, com potenciais benefícios, desafios e não necessariamente sempre para bem. O impacto da tecnologia não é, nós estamos falando de tecnologia na inteligência. Sempre é bom? Não. Sempre é ruim? Não. Mas é uma janela de oportunidades. Pesquisas futuras continuarão a explorar essas relações dinâmicas e suas implicações para o nosso efetivo desenvolvimento, que pode, inclusive, não ser muito bom. Tudo tem que ser observado. Conclusão: o teste QI é uma ferramenta útil, mas é limitada para avaliar a inteligência humana. Teorias como a de Gardner, Sternberg e Goleman mostram que a inteligência é multifacetada. Além disso, a tecnologia está definindo a cognição humana. A tecnologia ainda está redefinindo a cognição humana. Deixa eu ler de novo. Além disso, a tecnologia está redefinindo a cognição humana. Mas está de que forma? Da forma como nós falamos. Vamos falar um pouquinho disso. A tecnologia, tanto em termos de como processamos informações, quanto da maneira como tomamos decisões em cima delas, ou memorizamos fatos e nos relacionamos com o conhecimento, está mostrando uma modificação razoável. Está fazendo acontecer. Essa alteração não é necessariamente boa, mas também não é necessariamente ruim. Algumas formas principais como isso acontece: nós estamos terceirizando memória. Nós usamos smartphones, assistentes virtuais, mecanismos de buscas com memórias externas. Isso reduz a necessidade de memorização e favorece o desenvolvimento de habilidades de busca e curadoria de informação. Sim, mas também faz com que a gente esqueça um telefone, o telefone da sua mãe, o telefone do seu pai, do seu irmão, do seu marido, da sua mulher. Mudanças no estilo de atenção. A exposição constante a estímulos digitais fragmentados, notificações, feeds rápidos, multitarefa, etc., tende a afetar nossa capacidade de concentração e foco prolongado. Estudos mostram um aumento da distração e menor capacidade de atenção sustentada. Nós estamos perdendo muito foco em assuntos que às vezes são importantes para nós. Isso também é uma mudança na nossa inteligência, e não é para melhor. Expansão de capacidades cognitivas. Sim, mas sempre assessorados por dispositivos. Expansão de capacidade cognitiva. Ferramentas como inteligência artificial, realidade aumentada, dispositivos wearables ampliam a cognição humana. Ampliam no sentido de que são extensões. Elas funcionam como extensões da mente, auxiliando no raciocínio, na criatividade e na tomada de decisão. Mas aí nós vamos redefinir o que é o saber, porque o nosso saber está sendo dividido com a máquina, né? Em vez de acumular conhecimento, cada vez mais nós valorizamos a habilidade de localizar, interpretar e aplicar a informação. Isso muda o que consideramos como uma pessoa bem informada. Uma pessoa bem informada pode ser uma pessoa que tenha informações que ela consegue memorizar e outras nas memórias virtuais. Impacto da linguagem e no pensamento. A comunicação por meio de texto, emojis, vídeos curtos, memes, reformula a forma como expressamos ideias. Às vezes é até muito criativo, muitas vezes tornando-a mais visual, mais simbólica, mais rápida, com mais conteúdo dito em pequenos espaços, o que influencia o próprio raciocínio, não resta dúvida. A cognição ficou distribuída, conforme nós já falamos. Pensamos cada vez mais em rede, usamos fóruns, usamos chats, usamos grupos, sistemas colaborativos que distribuem o pensamento entre múltiplos agentes humanos e não humanos como as IAs. Em resumo, a tecnologia não apenas influencia a cognição, mas está redesenhando em tempo real, expandindo algumas capacidades, ao mesmo tempo que transforma e em alguns casos enfraquece outros. Mas voltando à questão dos testes de inteligência, atualizando a medida do que é ser inteligente na moderna sociedade humana, não passa por reduzir a inteligência a um único número, QI, por exemplo. Isso seria uma simplificação inadequada diante da complexidade da mente humana atualizada na pós-modernidade, considerando todo o complexo de coisa que nós falamos aqui, dos estudos que foram feitos,
com relação às questões das inteligências práticas, das inteligências emocionais, das inteligências com outras sensibilidades e sensoriais, quer dizer, e a tecnologia que veio agora. Quer dizer, para medir isso tudo agora, nós estamos de alguns anos de estudo até imaginar e verificar essa complexidade, porque o que mais aconteceu nesses últimos 2 séculos foi aculturamento, crescimento, inclusive populacional, conhecimento de várias culturas, intercâmbio de ideias e muitas ideias à nossa disposição pela rapidez da tecnologia. Então, que teste que nós vamos fazer para medir as inteligências que existem? Vamos ter que continuar estudando. As teorias de inteligências de muitas abordagens de avaliação nos mostram que a inteligência se manifesta de diversas formas, abrangendo habilidades cognitivas, emocionais, sociais, criativas, práticas. E a tecnologia pode não estar alterando a nossa biologia fundamentalmente, em termos de velocidade sináptica, conforme nós já falamos, ou promovendo uma evolução cognitiva, mas ela inegavelmente expande nossa capacidade intelectual significativamente e nos fornece um acesso sem precedentes à informação, ferramentas cognitivas poderosas e novas formas de comunicação e aprendizado. Portanto, ao considerar a inteligência de um ser humano, é crucial ir além de números, de QI, de QE, seja lá o que for. Nós temos que apreciar a rica tapeçaria de nossas habilidades, talentos e capacidades adaptativas em diversos domínios da vida. A verdadeira medida da inteligência reside na capacidade de um indivíduo aprender, crescer, resolver problemas complexos e contribuir de forma significativa para o mundo ao seu redor, utilizando todas as suas diversas formas de inteligência. Bom, então, essa foi a contribuição do texto. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário, passe esse vídeo para frente compartilhando, assine o nosso canal, aperte o sininho para você ser avisado todas as vezes que nós colocarmos um vídeo ou um podcast novo por aqui, e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.